Olha, por diferentes razões, muitos casais preferem não se casar de papel passado no cartório. Mas como se precaver para o caso de morte de um dos companheiros ou de separação? Mesmo sem o regime do casamento civil, quem vive em uma união estável possui diversos benefícios e garantias legais. Hoje você vai saber mais sobre o assunto com a advogada Consuelo Salamacha. Seja bem-vinda, Com, tudo bem? Oi, Fábio, tudo bem? Obrigada por estar aqui outra vez. Imagina, é um prazer te receber. Muitas pessoas ainda não sabem o que é união estável, então eu quero que você defina para a gente. Não existe assim uma regra, uma definição completa da união estável, até para a pessoa poder conhecer disso, eu diria assim, então vá ao Código Civil e leia, mas não é bem assim. A partir do momento que as pessoas desejam estabelecer vida como se casados fossem, uma vida em comum, ali se caracteriza a união estável. Então eu saio em sociedade, eu vou, vamos supor, se você vai à missa, se você frequenta eventos, você e mais alguém, e isso está com assim, perfil de família, é uma união estável. Não precisa morar junto? Não, morando juntos, morando mas junto, há também quem, por força da profissão, etc., vive conjuntamente, só que em alguns casos, até em cidades diferentes, mas são pessoas que são conviventes, vivem em união estável. Por quê? Porque durante a família, o evento social, enfim, estão ali como se marido e mulher fossem. E isso aqui a gente diz independentemente da condição, digamos assim, seja homem ou mulher, ou dois homens ou duas mulheres, é uma união estável, reconhecida hoje pelos nossos tribunais. Tem um tempo que caracteriza essa união estável? Tem que estar junto por um tempo? A gente sempre brinca, né, que pendurou a escova de dente e está ali, já está caracterizado. Obviamente que isso tem que ser comprovado, não é assim um dia ou 2 dias ou 3 dias. Não, uma sequência de meses ou de anos é que vai demonstrar que aquele relacionamento tenha o condão de ser titular uma união estável. E aí eu acredito que a dúvida que fica nas pessoas é assim: como que eu sei separar se eles estão somente namorando? Porque hoje em dia os namoros são muito mais modernos do que era antigamente. Eles dormem juntos, eles ficam um na casa do outro muito mais tempo. Como é que eu sei separar o que é um namoro ou ficando do momento? Na linguagem do adolescente, é até engraçado, né? Eles diziam assim, não tia, eu estou ficando, eu não estou namorando, porque o namoro pressupõe um comprometimento maior. Mas, obviamente, que você está falando aqui de adolescentes, mas há situações onde, durante o período da convivência, esse adolescente ou essa adolescente, eles geram filhos, eles têm uma convivência maior e, claro, não vai se caracterizar uma união estável, mas pode gerar outros direitos que são pertinentes ou que são semelhantes àqueles que se tinha ou que se pode ter numa união estável. Por exemplo, a guarda dos filhos, a questão de uma eventual pensão. Isso tudo tem uma espécie de ligação, eu digo assim, tome muito cuidado se você tem alguém ao seu lado e se você não pretende estabelecer com aquela pessoa algum tipo de relacionamento. Porque se no casamento já é complicado, na união estável hoje não se diferencia nada, porque ela ficou muito equiparada. Então, tome cuidado, escolha bem, e ainda assim, ninguém traz uma plaquetinha na testa, olha, não tenho defeitos, tome cuidado. Então não importa se você é adolescente, seja já mais maduro ou não, ficou junto por algum período, está gerando direitos e obrigações. Você me falou que tem uma novidade no ar para as pessoas que querem oficializar essa união estável sem ter que ir ao cartório e casar. Como é que é isso? Na realidade, a gente tem o cartório de registro civil. E aqui isso é uma disposição nova do Código de Normas do Estado do Paraná. Mas que eu acho que pode ser até que venha a acontecer isso no país todo. Até porque isso é recente, agora 10 de janeiro a notícia foi aos jornais, eu li isso na Gazeta do Povo, até preciso me inteirar melhor disso. A gente estava agora até pouco tempo na praia, né, em férias. Então eu preciso ter mais suporte, subsídio para falar sobre isso. Mas pelo que percebi, os cartórios de registro civil, eles podem agora elaborar um documento. Então, os conviventes chegam ali e dizem, olha, desde que não haja um impedimento, que são impedimentos relativos ao matrimônio, que aí a lei situa e o cartorário vai saber disso, né? Enfim, que querem uma escritura de união estável, que é muito semelhante a certidão de casamento. Eles saem com um documento evitando, então, o pedido judicial do reconhecimento ou aquele documento particular que era feito nos tabelionatos, que era uma escritura de união estável. Às vezes até para um plano de saúde, para alguma coisa, para garantia maior dos conviventes, eles tinham que fazer isso.
Eu quero assegurar, amanhã ou depois tem a parte sucessória, agora não. Pelo menos aqui no Paraná tem essa novidade e a gente vai ver como é que os cartórios de registro civil vão se comportar ou vão, enfim, implementar essa disposição. Tá. Que direitos a união estável dá para o cônjuge? Na verdade, são todos os direitos inerentes àquele que seja uma pessoa, vamos supor, casada. Tá. Por quê? Ela tem direito do ponto de vista da Previdência. Quando eu falo ela, por favor, que me entendam que é a pessoa. Tá, não sem é a mulher. destacar o gênero aqui. Tá. Pensão, discussão de guarda eventual de filhos, se houverem filhos. Direito de sucessão, porque hoje os nossos tribunais eles reconheceram já que o convivente tem os mesmos direitos da pessoa que é casada civilmente. Então, quando me perguntam assim, então eu preciso me casar ou basta que eu tenha um documento de união estável? Eu falei, olha, depende do seu gosto. Até porque o regime de bens que vai regulamentar a tua união estável, né, e o teu casamento, hoje, pela lei, é o da regime da comunhão parcial de bens. A não ser que vocês optem por uma separação de bens ou por um regime diferenciado vamos supor, de regular o patrimônio de vocês. Vocês podem optar. Mas eu acho que o amparo da lei é muito grande. A escolha é só do casal, dos conviventes. Eu faria hoje, resumindo a história toda, eu faria uma união estável e pronto. É muito mais fácil também para ser dissolvida. Eu Entendi. Entendo. O divórcio está rápido, mas é menos complicado, que as pessoas escolhem o que querem, pactuam ali e saem com o documento perfeito. Tá. A gente abriu para perguntas hoje de manhã pela rede social e é claro que eu sei que cada caso é um caso. Mas, se for possível, eu gostaria que você tentasse responder algumas perguntas. Ela se identifica como Débora, ela falou que morou junto com o seu marido, ela chama de marido, inclusive, por 6 anos. Agora ele foi embora e falou que não vai pagar pensão nem ajudar os custos da casa, porque ele nunca se casou com ela. Não, mas a Débora, é o seguinte, Débora, procure um advogado, porque com certeza você tem os seus direitos, não disse se tem filhos? Não falou se tem filhos. Não, mas se ela necessitar de alimentos ou de um auxílio de pensão, ela pode perfeitamente pedir mais via judicial. Tá. Porque amigavelmente é difícil. Eu até, quando você fez o post, veio também por inbox uma pergunta, e a moça, eu não me recordo o nome, mas ela se identificava e dizia que tinha 11 anos de convivência, aspecto patrimonial, uma casa e um carro, e 2 crianças. Se ela saísse de casa, que ela não é casada, mas união estável, se ela perderia os direitos dela? Você me fazendo as perguntas, eu já te devolvi com uma pergunta e com a resposta. Eu disse, obviamente que você não perde os seus direitos, mas não lhe aconselho que saia de casa, já que você tem filhos, sem antes dissolver isso de uma forma amigável ou se resguardar de uma forma assim bem mais, vamos supor, harmônica. Porque senão amanhã ou depois ele pode te surpreender com uma ação por abandono do lar e das crianças e requisitar a guarda dos filhos, e fica muito mais complicado para você comprovar. Então, dependendo do caso, é óbvio que um profissional vai orientar bem essa pessoa com essas dúvidas que você, por exemplo, perguntou, e que não ponham os pés pelas mãos, que sempre façam as coisas assim, de uma forma bem pensada. Tá. Não pela emoção, né? Tentar agir pela razão. Agir pela razão. Até teve uma que colocou no meu aqui que eu adorei, que quando se conhecem é meu bem, depois é meus bens. É mais ou menos por aí. Não tenha dúvida que as coisas assim não ficam complicadas. E eu acho isso muito importante, porque eu conheço mulheres que lutam a vida inteira, ajudam o marido a construir o patrimônio. E quando eu falo ajuda, é você, minha amiga, que ficou em casa cuidando dos filhos, da casa, da educação, porque isso é um trabalho, embora não remunerado, que fez com que o seu marido pudesse construir o patrimônio. E na hora de separação, o bonitinho fala, não, mas você nunca trabalhou? Então complica. A Cíntia aqui está falando uma coisa que eu achei um amor, que ela e o parceiro estão brigando por causa do cachorro. Quem quer ficar com o cachorro? Não, os dois querem, eles se separaram, os dois querem ficar com o cachorro. Como é que faz? Faz que nem filho, uma semana com cada um. Faz a guarda do cachorro. Direito de visitas e guarda do cachorrinho. Mas existe alguma coisa a ver com o animal? Eu nunca vi, isso é muito assim, tem curioso que ser, até. Não, nunca de vi. bom senso dos dois. Bom senso, obviamente. Nossa, eu amei. Qualquer problema, digo a ela, eu vou lhe prestar o Shogun por alguns dias, que é o meu cachorro. Mas é que a gente fica doido pelo cachorro, depois não quer saber de jeito nenhum. Né? E o animalzinho pode sofrer, porque dizem também que, que sofre, né, pela ausência dos donos. Então, eu sugiro que revezem o cuidado com o animalzinho. Aqui já veio uma pergunta que é bem legal, porque fala de 2 pessoas do mesmo sexo que se relacionaram durante 5 anos. Um deles faleceu e a família
da pessoa que faleceu diz que o cônjuge, o outro, não tem direito a nada. Não, ele pode entrar também com um pedido, né, digamos, na parte sucessória no inventário, se tem como comprovar esse período de união estável, e vai se habilitar também como herdeiro, entre aspas. Quando você fala comprovar, é com o quê? Com testemunhas, fotografias, algum tipo de documento que estabeleceram em conjunto, compra de algum imóvel, onde ele colaborou na aquisição, isso tudo é prova, entendeu? De que durante aquele período eles estavam juntos. Tá. Marília está perguntando se herança entra nessa separação mesmo numa união estável. Tudo que pertine a regime de comunhão parcial de bens, o que vem por herança e doação, não se partilha, não se enquadra do período do dono, digamos assim, no regime de união estável. Tá. Herança e doação, porque pertine a regime de comunhão parcial de bens. A não ser que tenha estabelecido por contrato algum outro tipo de regime para regular aquela situação. Tá, se não tiver isso, não, tudo que... Não tem a ver. Ele ou ela herdou... Herdou, não se comunga, entendeu? Não se partilha, não se recebe. Por exemplo, eu estou em união estável com alguém, morre o meu convivente, como eu tenho regime de comunhão parcial de bens regulando aquela relação, herança e doação não. Tá. Ela está falando aqui, pergunta para a doutora Consuelo que meu ex-marido não trabalha e exige pensão de mim. Que dureza. Depende muito da limitação que tem esse sujeito. Às vezes ele pode ter uma limitação de saúde, uma contingência, uma limitação, não consegue se locomover, eu não sei bem qual é o fato que ela menciona, mas se efetivamente necessitar e ela tem condições de pensioná-lo, ainda que seja para mera subsistência, ela pagará a pensão para ele. Sim. Porque isso é curioso, né? Porque as mulheres querem direitos iguais. Mas na hora de mexer no bolso da mulher, daí o direito não é tão igual assim. E hoje as coisas mudaram muito. Tem que então prestar atenção. As moças, as mulheres, enfim, as senhoras que nos ouvem agora, né? Que prestem atenção nisso. A sociedade mudou, o direito mudou, então hoje você trabalha, você tem a tua autonomia e você se relaciona com alguém, tente manter esse relacionamento bem, porque para frente podem surgir consequências que você pode não apreciar muito. Tá, então não tem tempo específico? Eu não considero assim um prazo, mas claro que tem um pouquinho de longevidade, talvez 1 ano, 2 anos, mas há quem consiga comprovar pela intensidade do relacionamento até com um período menor. Tá, porque senão as pessoas vão começar a ficar com medo de namorar sério, né? Não vou namorar sério mais porque vai caracterizar o não estar. Para te dar um exemplo, houve uma situação muito curiosa, não sei se a gente tem tempo, mas eu vou tentar resumir. Um sujeito muito, muito rico, namorava com uma determinada moça que não tinha muitas condições, e aí isso consta de processo, a gente se espanta de ver. Mas enfim, o que aconteceu? Para ele resguardar o patrimônio, durante aquele período que ele havia adquirido uma casa muito de valor expressivo, assim, ele celebrou com ela um contrato de união estável com separação total de bens. Só que ela conseguiu comprovar que aquela casa tinha sido até adquirida no momento da união estável de ambos. Quando ele viu que a coisa estava ficando preta, ele disse, não, agora vamos dissolver nossa união estável. Ela disse assim, tudo bem, mas eu quero o meu 1,5 milhão, vamos supor, naquele tempo, que tem a ver com a casa que você comprou em tal período. Mas eu não comprei, não, você comprou, nós estávamos juntos. Se comprovou, através de testemunhas, que realmente... Depois foi se constatado que havia um documento, etc., demonstrando que a casa tinha sido adquirida durante o período da união estável. Resultados, estão juntos até agora. Para não dividir, melhor continuar. Como a gente passaria o programa todo, né, fazendo perguntas, vou incomodá-la mais vezes. É um prazer. E aí tem várias mulheres pedindo aqui para que na próxima pauta a gente fale exatamente sobre pensão. Tá bom. O que é que mudou na lei, que direitos, como conquistá-la, etc, etc. Pode ser? Bom, tá ótimo. Olha, eu conversei aqui com a doutora Consuelo Salamacha. A gente não pode passar telefone, né? Eu acredito que o nosso código fica um pouquinho complicado. Tá, mas você pode pedir para mim, inbox, depois eu te passo os contatos da doutora Consuelo. O importante é que você queira viver em harmonia, com amor, é claro que é o mais importante, mas que respeite o seu cônjuge. Isso vale para ele e para ela. Se vocês constroem uma vida juntos, na hora de se separar, nada mais justo que cada um fique com a metade. Vamos parar com essa história de meu bem, depois meus bens. Obrigada, viu? Um beijo. Adorei te receber. Um beijo. Bom, a gente vai para o intervalo, prometo que será breve. E no próximo bloco tem mais, muito mais. Tem dica de leitura, dica de filme, culinária. Fica aí, a gente já volta.